Tony, tá ok? É. Alô? Pessoal, o celular no silencioso, por favor. Brunão? Pode ir, por favor. Pode ir? Bom dia, Sene. Parabéns pelo triunfo, né? O técnico Léo Condé, agora há pouco, disse que o Vitória teve o controle do jogo. O Bahia teve a bola e o Vitória teve o controle. Queria que você falasse se você entende dessa forma, se o adversário teve o controle da partida ou não. Bom, eu não gosto de falar sobre a opinião dos outros sem ver a fala, porque às vezes o contexto, a interpretação faz com que você fale alguma coisa que não seja exatamente o que... A minha opinião como treinador é que o Bahia só perdeu o controle do jogo quando cansou um pouco no final. E mesmo estando 11 contra 10, eu acho que nós deixamos a desejar nesse sentido. Eu acho que nós temos que jogar melhor numa situação de 11v10. Com exceção a isso, no 11v11, eu acho que o que é até no último jogo também, nós tivemos sempre mais a posse, a construção, não mudamos a maneira de jogar, jogamos sempre objetivando o gol. Mas nós tivemos assim situações difíceis essa semana. O Cauli, por exemplo, nem treinou. O Everton treinou 10 minutos ontem. Os dois estavam bastante debilitados, né? E o que causou bastante apreensão para a gente, até que maneira que a gente treinou algumas alternativas ontem para jogar. E também agradecer o esforço que eles fizeram, mesmo bastante debilitados, os dois vieram para o jogo, e são duas peças que para a gente são fundamentais, né? Mas eu acho que, assim, enquanto nós nos propusemos a jogar e nós estávamos bem no jogo fisicamente, mas respeito a opinião sempre do adversário, se ele vê o jogo dessa maneira, eu acho que é completamente respeitável. Bom dia, Rogério, parabéns pelo triunfo. Tá ligado? Tá ligado, né? Então, tá ligado. Rádio Metrópole, JZO. Você usou um termo aí, deixou a desejar. Deixou a desejar, posso dizer, nos 30 primeiros minutos, e a gente observou. Nos 30 o quê? Desculpa. 30 primeiros minutos do jogo. Nós deixamos a desejar nos 30 primeiros? Sim, na minha opinião. Ah, tá. Porque o Vitória saiu na frente e o Bahia não tinha encontrado aquele espaço que precisava para poder evoluir, chegar no último terço e o objetivo final, que é o gol. Mas a gente observou que quando teve ali a parada técnica, eu acredito que daí mudou. Foi aí onde você conversou, o que você conversou na parada técnica, deu para resolver essa questão e o Bahia conseguir a virada? Assim como a do treinador, eu também respeito a tua análise, a tua opinião. Eu acho que o gol foi numa infelicidade, porque o da Rezende domina a bola e ele escorrega, o pé dele escorrega quando ele vai arrancar e ele perde o tempo da bola. O Alejandro acho que fez o gol, não foi? Acerta um chute fantástico, né? Cruzado no ângulo reto, uma bola impossível de se defender. Mas eu acho que nós tivemos dificuldade de penetrar a defesa adversária, mas não de controlar o jogo, de ter a posse de bola. A única coisa é que um time descansado, ele tem muito mais energia para fechar os espaços que você tenta encontrar. Quando o time vai cansando um pouco mais, esses espaços vão aparecendo. Mas eu acho que nós tivemos controle e nós não conseguimos finalizar, não conseguimos chegar tantas vezes no gol nesses primeiros minutos, como você fala. Mas nós trabalhamos bem a bola, tentamos balançar. Eu acho que o Rezende melhorou seu posicionamento depois da parada técnica. Eu acho que o Cuesta conduziu mais bola ao invés de dar passe lá de trás, vindo com ela, porque senão os passes ficam muito distantes. Então nós acabamos perdendo, cedendo contra-ataques, o que é padrão para um time que normalmente tende a ter o controle do jogo, especialmente jogando em casa. A gente tem que melhorar, achar passe. Eles individualizaram bastante nos 3 homens da frente, da frente que eu quero dizer, do meio, né, os homens mais avançados do meio. Então, quando nós tivemos a possibilidade de encontrar bons passes, a gente conseguiu construir boas jogadas. Nós finalizamos menos do que o normal, mas o controle do jogo, enquanto nós estivemos bem fisicamente, ele não deixou de existir. Rogério, normalmente tem se criticado o sistema defensivo do Sport Clube Bahia. Mas hoje parece que foi uma partida, digamos assim, eu não vou falar sem nenhum defeito, mas quase sem defeitos. Seria por aí? Rapaz, eu acho que se você procurar, você vai encontrar lances que nós... Por exemplo, o Canu com cartão amarelo, naquela arrancada, o carrinho que ele dá, ali já estava com o coração na mão. Eu já tinha chamado o Gabriel Xavier.
Então é uma situação que ele tem que controlar, ele tem que estar em pé, ele não pode dar o carrinho naquela situação, porque não tem VAR, não encostou. Mas se o jogador se joga ali, poderia ter tido um outro destino no jogo, né? Então assim, mas teve o gol do Canu, né, que acho que foi importante para ele também. O time foi consistente, a defesa hoje até mais construiu do que marcou, né? Teve mais empenho na hora de construir do que de marcar. Nós, em alguns lugares, como o do Gilberto, que cansou um pouco, nós não tínhamos o Cicinho, não tínhamos o Arias. Aí nós trouxemos para poder colocar o Marcos Vitor, que eu já tinha treinado com ele essa semana nessa função, mas que precisa de adaptações. Aí nós jogamos o Juba lá para o lado, para ele dar profundidade, e o Marcos Vitor tentar construir a 3, mas ainda tem que ajustar com o Rezende vindo para o meio. Mas a defesa eu acho que se portou bem, no jogo aéreo principalmente, que é uma dificuldade que a gente tem um pouco mais. Eu acho que defendeu bem esse jogo aéreo. Bom dia, Ceni, parabéns pelo triunfo. Agora, com a classificação na Copa do Nordeste, tem 2 jogos, o Maranhão e Botafogo fora. É hora de dar mais descanso a esses jogadores e rodar o elenco pensando também na próxima final do Baiano? Eu acho que, assim, dentro da nossa chave, logicamente que o primeiro lugar está garantido. De uma maneira geral, nós ainda precisaremos de 3 pontos. Nós vamos analisar bem na sexta e no sábado, ver as condições de cada jogador, tentar planejar uma semana melhor de treino, mas nós precisamos vencer o jogo no domingo, né? Se a gente vencer o jogo domingo, aí a gente pode pensar nas finais, mesmo antes do jogo do Botafogo da Paraíba. Mas antes nós precisamos vencer, e aí vamos fazer uma análise de todos como estão, e o que nós vamos fazer no jogo contra o Botafogo para preparar bem o time. Daí, se a gente conseguindo essa vitória, nós vamos preparar bem o time para chegar nessas finais em melhores condições. Bom dia, Rogério Ceni, Douglas Stano do site BNews. Assim como no jogo contra a equipe do Ceará, no jogo da Copa do Brasil contra o Caxias e hoje também contra o Vitória, eu percebi um Bahia no segundo tempo conseguindo controlar um pouco mais a partida, mas pecando muito no último terço do campo. Você acha que isso é um problema a ser resolvido? Como é que você tem enxergado essa dificuldade do Bahia de matar o jogo na última etapa? Eu acho que sempre na última parte o time cansa um pouco. E esses jogadores que são os jogadores que têm a função de pensar, né? Hoje, principalmente, vimos bastante debilitado mesmo. E quando eles deixam de fazer esse jogo aproximado, cansam um pouco, se distanciam um pouco, começa a ficar longe o time, aí a gente enfrenta sempre dificuldades. Então, assim, nós precisamos estar bem por mais tempo durante o jogo para ter o controle, principalmente aqui do jogo, para não deixar esse time ficar separado. Quando separa, não tem aproximação, é mais difícil para a gente, porque não tem muita característica de, né? Ainda que colocamos o Ademir para ter um pouco mais de velocidade para o lado, depois abrimos o Juba para dar um pouco mais de velocidade para o outro, mas está sendo cansado, o Cauli cansado, o Everton cansado. Quando eu ia botar o Oscar, aí o que eu vi que o Tassiano estava cansado, aí 2 caem, o Caio e o Gilberto. Aí só tinha 2 substituições, né? Então a gente perde também um pouco na recomposição. Esses 3 já deixaram um pouquinho já mais espaço, e na hora de jogar o cansaço bate também, quando você não consegue mais executar tudo aquilo que você pensa, né? Então acho que é válido, se a gente precisa tentar encontrar maneiras de evoluir nessa última parte do jogo. Rogério, parabéns pelo triunfo e pela classificação. 5ª partida que o Bahia toma gol nos primeiros 10 minutos. O que você atribui a isso? É falta de atenção? É equipe que entra dispersa? Desculpa, eu vou ser sincero. O gol foi uma fatalidade. Uma bola longa, completamente controlada. E ele, nesse tempo que o Rezende escorrega, ele perde a bola dividida. O time não está mal posicionado. No caso de hoje, não foi nem falta de atenção. Foi uma fatalidade. Eu sei que é ruim, nós já tomamos aos 4, aos 5, aos 8, aos 10. E eu já bati isso em outra entrevista. Vocês já me perguntaram, eu já respondi sobre isso. Mas eu coloco como uma fatalidade, porque o Rezende salta, põe ela no chão, quando vai arrancar realmente ele escorrega. E aí é o imponderável. Aí não adianta. Você está bem posicionado dentro do campo, acontece uma fatalidade. Mas temos que estar sempre mais ligado, mais concentrado, porque vai chegar um dia que você vai remar e não vai conseguir virar. Por enquanto a gente tem conseguido muitas viradas. Tem tido força mental e qualidade para virar, mas tem jogos que você paga muito caro se você tomar um gol no começo do jogo. Boa noite, Rogério, tudo bem? A gente fala muito em gestão de minutos e a gente fala também
Hoje você teve que fazer uma gestão de substituições Sim. de uma maneira bem diferente do usual, né? Uhum. Você trocou um zagueiro, por exemplo. Acho que é a primeira vez que você troca um zagueiro na partida. Eu não gosto de trocar no meio do jogo zagueiro, mas naquele momento eu estava bem receoso. Exato. E assim, na minha visão, terminou gerando um efeito dominó nas substituições seguintes. Me faltou uma. Te faltou uma para poder... concordo. Justamente o gás ali de Cauli, de Verdade. Ribeiro. Queria que você pudesse narrar suas substituições, que eu acho que elas terminaram tendo uma influência muito grande no que foi o segundo tempo do jogo. Sim, verdade. Eu já tinha segurado o Cauli e o Everton no final de semana para que eles estivessem bem. Os dois ficaram bastante mal. E aí, como é que você faz? Você tira os dois, deixa eles fora do jogo, põe no segundo. É muito difícil para você tomar decisões assim, né? E eu até estava bastante preocupado com os dois que eu teria que tirar. Mas naquele momento eu senti que poderia acontecer uma expulsão e eu tive que fazer uma troca que realmente, contra o Caxias, o Canu jogou com cartão amarelo durante boa parte do jogo. Mas o feeling ali dizia que principalmente porque já tinha havido a expulsão. E aí eu disse, pode haver uma compensação, e o Gilberto já estava amarelado. Então o lado direito estava todo, e o Gilberto apoia bastante, eles exploram as costas do Gilberto. Eu pensei, eu vou colocar um jogador inteiro, sem cartão, e eu tive que queimar essa substituição. O fato de não ter um lateral direito de origem no banco, né, o Gilberto pedindo para sair nos minutos finais, também coloca jogadores que não estão tão acostumados. E nós perdemos o controle do jogo muito aí. Além dos que estavam mais debilitados fisicamente, tiveram que ficar até o final do jogo, justamente pelas trocas, algumas trocas por cartão, por cansaço. Então eu acho que mesmo no 11 contra 10, que foi o pior momento nosso no jogo, foi o 11 contra 10. Enquanto teve 11 contra 11, o jogo estava bem equilibrado, nós controlando o jogo, mesmo perdendo o jogo, a gente tentando, com posse. E aí nós perdemos o que nós temos de melhor, que é controlar jogo. Começamos com bola longa, que não é o ideal pra gente, mas concordo que se tivesse mais uma ou duas substituições, talvez as coisas teriam acalmado e nós teríamos mais energia. Apesar que é muito difícil você substituir Everton, você substituir Cauli e substituir os quatro do meio. São jogadores, assim, diferentes, e quando estão no seu ápice físico te entregam muita coisa, só que eles geram um tipo de jogo que é difícil ter característica dentro do próprio grupo para substituir com a mesma qualidade técnica. Então, assim, é um tipo de jogo quando eles estão dentro do campo, e é um jogo diferente quando eles cansam ou quando eles saem do campo. Rogério, bom dia. Lincoln Oriage, do Portal à Tarde. Parabéns pelo triunfo, parabéns pela classificação. Você falou aí sobre as viradas, né? Que foram muitas viradas, o Bahia tem tomado muitos gols. E eu queria trazer para análise aqui, para sua análise, a comparação com o primeiro Bavi, pelo Baianão. Sim. Que o Bahia também saiu atrás, conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Eu queria que você fizesse a comparação, o que teve de diferente do Bavi, do Baianão, para esse Bavi da Copa do Nordeste. Eu acho que nós estávamos mais descansados. Nós tínhamos perdido do River, jogado contra o América de Natal, e nós precisávamos vencer aquele jogo para se manter à frente na Copa do Nordeste. Eu entendo que vocês, talvez até hoje, a gente se acalme um pouco com relação ao Bavi pelo resultado de hoje, né? Aquele dia sai Caio Alexandre e Everton, né? Hoje teria que sair Caio Alexandre e Everton também. Você não faz substituição porque você acha que o jogo está dominado, porque não, você faz substituição para tentar manter a intensidade do time, né? Então aquele dia o Caio Alexandre ele tinha cansado, o Everton já estava cansado, já não tinha a mesma recomposição. O Caio melhorou muito na função que ele está exercendo hoje, protegendo a zaga. Ele arma o time, mas ele está melhor posicionado hoje do que vinha até 3 jogos atrás. Contra o Caxias ele já fez um jogo bom de posição. Esse último jogo contra o Jequié, né? Ele tem se posicionado melhor, o que tem protegido um pouco mais a defesa. Mas eu acho que o que teve de diferente, o resultado. É o resultado, e nós jogamos melhor hoje, tivemos mais controle, até pelo peso do torcedor, 48 mil pessoas aqui empurrando, você tem um controle melhor do jogo. O adversário se postou com 3 volantes, hoje um pouco mais atrás do que jogou na sua casa, com 6, 2 pontas, 1 9. Então, assim, eu acho que o resultado final, ele interfere muito nas análises, né? Mas eu acho que nós jogamos o mesmo jogo e o Vitória também. Só que lá foi um resultado diferente, o Vitória tinha mais energia, talvez até a própria energia do torcedor, empurrando seu time.
Hoje essa energia estava do nosso lado, enquanto a gente teve pé eu acho que nós não conseguimos penetrar tanto, porque eles se defenderam numa linha muito baixa, mas nós tentamos controlar bem o jogo para criar as oportunidades de gol. Rogério, boa noite. Nuno Krause, da Rádio Tatiaia. Caramba, hein? Boa. Obrigado. São 8 jogos consecutivos sem perder, 8 jogos na Fonte Nova também sem perder. Como é que você avalia essa sequência positiva do Bahia e como você avalia que o time pode chegar no padrão que você deseja para a temporada? Olha, primeiro eu fico feliz de estar sempre vencendo aqui. Eu acho que o torcedor está presente e o incentivo desse torcedor, eu acho que é o combustível para que esse time também sempre cresça, mesmo em adversidades, mesmo contra o Sport, empatando o jogo até o final, mesmo tendo muitas oportunidades, hoje virando, enfim, passando algumas dificuldades. E eu vejo uma excelente campanha dentro de casa. Eu acho que como um todo também, eu sei que, né, ainda são competições que não são iguais ao Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é importante você estar vencendo. São 17 jogos hoje nossos aqui, 17, né? Tirando os 2 que nós não estávamos aqui, estávamos em Manchester, são 14 jogos que a gente sai vencedor. Então, eu acho que isso é um marco importante, acostumar a vencer, independente do adversário, independente da situação, né? Ser o dono da sua casa, né? E essa imposição, ela é muito ajudada pela presença do nosso torcedor. Rogério, boa noite. 2 em 1, se possível. Faz uma, depois você faz outra. Pode fazer. Não, porque senão eu esqueço a primeira. Pode fazer. Mesmo com o rodízio que você implementou, sim, e com troca praticamente de todo o efetivo que você lança no campo, o time tem tido dificuldades físicas, tá? E aí, como é que você vê essa dificuldade física, mesmo você tendo o rodízio, trocando basicamente 11 jogo após jogo? E na sequência, o Vitória hoje praticamente individualizou a marcação nas principais peças de construção e criação do seu time. O Caio, o Everton e o Cauli. Isso trouxe, no início, muitas dificuldades. Os outros também vão ver isso. Vem outros jogos por aí. Como neutralizar isso com essas mesmas peças, ela entendendo como se desvencilhar dessas armadilhas e dificuldades? No jogo de lá, eles também individualizaram, né? E enquanto você tem energia, principalmente quando está todo mundo, né, seco no jogo, é difícil mesmo você sair das marcações. Sempre há um homem livre. Esse é o conceito que você tem que ter. Sempre tem um jogador livre. Se for um jogador que tenha a qualidade técnica, talvez, né, um zagueiro que suba conduzindo bola, um volante que se desloque, mesmo com a marcação dessas peças de muito perto, sempre é possível você fazer um jogo combinado. Basta você ter calma, né, tranquilidade, treinar, repetir. Garanto para você que é muito mais fácil você pegar e lá na frente e botar na velocidade. É mais difícil você construir. Mas o desejo que nós temos é de montar um time assim. É de montar um time que jogue pé em pé, que tenha controle de jogo, mesmo porque a característica dos nossos jogadores não permite que a gente comece a fazer, né, muito. Agora, eu não vou dizer para você como eu vou treinar sempre para fazer, mas vou tentar sempre criar uma posição livre para que a gente possa ter as oportunidades, mesmo com uma marcação em linha baixa, uma marcação individualizada. É a movimentação do time que faz com que você encontre um jogador com mais espaço para jogar dentro de campo. Mas e concordo também na primeira análise tua. Realmente eu acho que é muita viagem, muito jogo, independente de jogar ou não. O estresse mental, o cansaço, olha, nós começamos a trabalhar e nós nunca tivemos, pensa bem, de 6 de janeiro até hoje, nós não tivemos 2 dias livres para descansar, para esquecer assim de futebol, uma semana inteira, não tivemos nunca. Nós já estamos, que dia é hoje? 20 de março. Cara, é tempo. 21 já, né? Porque eu estou atrasado. Pelo jeito vocês estão batendo muito no bom dia porque eu estou atrasado, deve ser, né? Deve ser isso que vocês estão tentando dar uma indireta para mim. Mas é difícil, cara, manter todo mundo ligado. Nós estávamos em 20 jogadores para trabalhar agora, semana. 21, um ficou doente um dia, o outro ficou doente no outro, virose. Então, assim, é um elenco pequeno, cara, e dentro desses ainda tem muitos garotos, jogadores jovens que não tem muita minutagem. E o setor que a gente sofre muito, por mais que
coincidência, foi o setor que nós mais contratamos, né? Mas é o setor que a gente ainda mais sofre em reposições, é o meio-campo. Então, assim, e a infelicidade de ter 2 laterais, um para a seleção, um lesionado, e nós temos que administrar o tempo, porque se nós perdemos mais jogadores, é um efeito cascata. É como as trocas feitas que não são as usuais, como foi a do zagueiro, todo mundo vai cansando cada vez mais. Mas nós temos que tentar pegar uma semana, trabalhar esse time, o intervalo entre o primeiro e o segundo jogo das finais, trabalhar esse time, para tentar chegar às quartas de final, agora que a gente já tem a vaga, né, bem para jogar, porque logo em seguida já tem Internacional, começa o Campeonato Brasileiro, e nós vamos ter que aprender a jogar 90-90 com jogadores repetidos, porque a gente não jogar num Campeonato Brasileiro, você sofre bastante. Boa noite, Rogério, Giovana Rimola, da BTB Esportes. Parabéns pela classificação. Estive ali com o pessoal da torcida adversária, e uma coisa que eles pontuaram muito foi em questão da arbitragem. Da torcida adversária? Do Vitória. Estava ali com o pessoal da Vitória. Hoje Não. O pessoal, os jogadores do Vitória. Ah, dos jogadores. Os jogadores do Vitória. E uma coisa que eles pontuaram muito foi a questão da arbitragem. Sim. Aí eu queria saber de você. Você concorda que teve alguns erros de arbitragem, Concordo. que a arbitragem não foi bem do jogo? Queria saber a sua avaliação sobre isso. Concordo. Vários erros contra nós, inclusive. O rapaz deu uma cabeçada no Cuesta na corrida, derrubou o Cuesta. Ele deu falta do Cuesta. Ele errou. E é um assunto bem interessante para se levantar, porque nós vamos ter as finais do estadual. Então, para que não haja reclamação por parte do Vitória, e para que haja uma isenção, eu acho que é importante que as finais sejam apitadas por árbitros de fora. Para que haja uma isenção, não haja ninguém possa reclamar de absolutamente nada. Aqui, se eu não me engano, o último Bavi, que ano? Vocês me ajudam que vocês são daqui, 2018? Foi a última final, Bavi? 2018? Se eu não me engano, foi arbitragem de fora. Então, às vezes, a gente tem muito apego e tal, e não tem nada a ver. Até para tirar a pressão dos árbitros locais, eu acho que é uma boa observação que o Vitória fez. E eu repito que eu acho que seria muito importante, até para que eles tivessem tranquilidade de trazer árbitro de fora para apitar. Nós também ficaríamos mais tranquilos com a arbitragem de fora. Eu acho que o clube poderia... Os 2 clubes, já que todo mundo achou que foi ruim a arbitragem, e eu sei que não é daqui a arbitragem de hoje, acho que é Pernambuco, né? Rapaz, é isso? Mas vamos lá trazer alguém de São Paulo. Se eu não me engano, foi o Klaus que apitou aqui uma vez, o Daronco apitou aqui, não sei, teve outros arbitragens, né? E eu acho que é importante para que haja isenção, não haja reclamação, e aí todo mundo fica tranquilo com uma arbitragem de fora que é totalmente isenta. Acho que seria importante, nas finais do Campeonato Baiano, ter um árbitro de fora para apitar. Pronto, pessoal, encerrado. Okay? Obrigado. Quê? Não, eu estou dizendo citou que apitaram aqui, né? Não, tá no posto. É.